Você já acordou no meio da noite com o peito apertado, pensando nas contas que não consegue pagar? Eu sei como é essa sensação. Kathryn Kuhlman sabia. E há 4.000 anos atrás, um homem chamado Abraão também sabia. Mas algo mudou para Abraão em apenas 7 dias. Algo que quebrou não apenas a pobreza dele, mas a pobreza de toda a sua linhagem. Para sempre. O que vou te revelar hoje não é teoria. Não é motivação barata. É o segredo ancestral que transformou um guia espiritual errante no pai da prosperidade. E você tem direito a esse mesmo poder, porque está no seu sangue espiritual. Talvez você esteja pensando, mais uma promessa vazia. Eu entendo essa desconfiança. Quantas vezes você já tentou mudar sua situação financeira? Quantas portas já bateu? Quantos métodos já testou? Deixe-me te contar algo que poucos sabem. Kathryn Kuhlman descobriu esse segredo quando estava desesperada, falida, humilhada. Ela mesma havia perdido tudo. Foi então que Deus lhe mostrou o que realmente aconteceu com Abraão naqueles 7 dias. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi um protocolo espiritual específico. Uma sequência exata de ações que ativa o que a Bíblia chama de aliança divina. A aliança da prosperidade. Mas aqui está o problema. A igreja tradicional te conta apenas metade da história. Te fala sobre fé. Te fala sobre oração. Mas nunca te ensina o método completo que Abraão usou. O método que Kathryn Kuhlman aplicou. O método que está esperando por você. Você sabe qual é a diferença entre quem prospera e quem permanece na escassez? Não é inteligência. Não é sorte. Não é nem mesmo trabalho duro. É conhecer e aplicar o protocolo que Deus estabeleceu no início dos tempos. Imagine por um momento. 7 dias a partir de hoje, você acordar e perceber que algo fundamental mudou. As oportunidades começam a aparecer. O dinheiro começa a fluir. As portas começam a se abrir. Não por coincidência. Mas por que você ativou uma lei espiritual milenar? Isso parece impossível? Parecia impossível para Sara quando Deus prometeu um filho aos 90 anos? Parecia impossível para Abraão quando Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Mas o impossível aconteceu. E vai acontecer com você também. Deixe-me te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Por que você acha que Deus escolheu exatamente Abraão? Ele não era rico, não era poderoso, não tinha conexões. Era apenas um homem comum, lutando para sobreviver em terra estrangeira. A resposta vai te chocar. Deus escolheu Abraão porque ele estava disposto a fazer algo que a maioria das pessoas não faz. Algo simples, mas que exige coragem. Algo que quebra o ciclo da pobreza em 7 dias exatos. Kathryn Kuhlman descobriu isso quando estudava Gênesis 12. Era uma noite fria. Ela estava sozinha em seu escritório, rodeada de dívidas e desesperança. Foi então que o Espírito Santo iluminou uma palavra específica no texto bíblico. Uma palavra que mudou tudo. Essa palavra revelou o primeiro passo do protocolo de Abraão. O primeiro de 7 passos que ele seguiu religiosamente durante uma semana. E no 7º dia, a prosperidade começou a se manifestar de forma sobrenatural. Mas antes de te revelar essa palavra, preciso que você entenda algo crucial. Este não é um método para ficar rico rapidamente. Não é um esquema. É uma aliança espiritual que vai mudar sua linhagem inteira. Seus filhos, seus netos, as próximas gerações da sua família. Por isso preciso ter certeza de que você está realmente pronto. Porque uma vez que você ativar este protocolo, não há volta. Sua vida financeira nunca mais será a mesma. E com essa bênção, vem responsabilidade. Você está sentindo algo diferente agora? Uma energia? Uma expectativa? Isso é normal. É seu espírito reconhecendo uma verdade ancestral. Uma verdade que está no seu DNA espiritual desde que Abraão pisou na terra prometida. Vou te contar exatamente o que aconteceu naqueles 7 dias. Mas primeiro, você precisa entender o contexto.
Abraão estava com 75 anos. Havia deixado tudo para trás. Sua terra, sua família, sua segurança. Estava completamente vulnerável. E foi exatamente nessa vulnerabilidade que Deus se manifestou. Dia 1. Abraão acorda antes do sol nascer. Faz algo que nunca havia feito antes. Algo que parece simples, mas que libera um poder sobrenatural. Ele declara uma verdade específica, uma verdade que ressoa nos céus e na terra. Essa declaração não é uma oração comum, não é um pedido, é uma ativação. Como liberar um fluxo de energia divina que estava bloqueada há gerações. Kathryn Kuhlman testou essa mesma declaração. No primeiro dia, nada parecia diferente. No segundo dia, uma pequena mudança. No terceiro dia, uma oportunidade inesperada. No quarto dia, uma conexão divina. No quinto dia, recursos começaram a aparecer. No sexto dia, multiplicação. No sétimo dia, breakthrough completo. 7 dias exatos. Você quer saber qual foi essa declaração? Qual foi a palavra que Kathryn descobriu? Qual foi o primeiro passo do protocolo que mudou a vida de Abraão e pode mudar a sua... Mas antes disso, deixe-me te perguntar algo importante. Você está realmente cansado da escassez? Está realmente disposto a fazer algo diferente? Porque o que vou te ensinar vai contra tudo o que você aprendeu sobre dinheiro e prosperidade. A palavra que Kathryn descobriu não está nos versículos que todo mundo cita. Está escondida em uma passagem que a maioria ignora. Uma passagem que revela o segredo mais poderoso da prosperidade bíblica. Essa palavra é lech. Em hebraico significa vá, mas não é um vá comum. É um vá que implica deixar para trás, abandonar, soltar. É o comando que Deus deu a Abraão no primeiro dia e é o comando que Ele está dando a você agora. Siga adiante. Vá para você mesmo. Vá para o seu destino. Vá para a terra que eu vou te mostrar. Vá para a prosperidade que já está preparada para você. Mas aqui está o que poucos entendem sobre essa palavra. Siga adiante. Não é apenas movimento físico, é movimento espiritual, é movimento mental, é movimento emocional. Quando Deus disse, siga adiante para Abraão, Ele estava ordenando uma separação completa do passado, separação da mentalidade da escassez, separação dos medos financeiros herdados, separação das crenças limitantes que passaram de geração em geração, separação de tudo que mantinha Abraão preso ao ciclo da pobreza. E quando Abraão obedeceu esse siga adiante, quando ele realmente deixou para trás não apenas sua terra, mas sua identidade de homem comum, algo extraordinário aconteceu nos céus. Os anjos receberam uma ordem. Os recursos divinos foram mobilizados. O plano da prosperidade foi ativado. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Esse siga adiante não é físico. É espiritual, é mental, é emocional. Abraão teve que deixar para trás não apenas sua terra, mas sua mentalidade de escassez, suas crenças limitantes, seus medos financeiros. E foi isso que ele fez no primeiro dia. Ele acordou e declarou: hoje eu deixo para trás a pobreza dos meus antepassados. Hoje eu entro na terra da prosperidade que Deus preparou para mim. Hoje eu ativo a aliança divina da abundância. Essa declaração não foi feita em voz baixa. Foi feita com autoridade, com fé, com a certeza de quem conhece seus direitos espirituais. E o universo respondeu imediatamente. Mas aqui está o que realmente aconteceu naquele momento. Quando Abraão fez essa declaração, ele não estava apenas falando para o ar. Ele estava falando para principados e potestades. Estava cancelando contratos espirituais de escassez que existiam sobre sua linhagem. Estava rompendo maldições financeiras ancestrais. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando Abraão declarou vida sobre suas finanças, quando ele proclamou abundância sobre seu futuro, as forças espirituais tiveram que se alinhar com suas palavras, porque ele falou com a autoridade de alguém que conhece sua identidade em Deus. E naquele mesmo dia,
Antes do sol se pôr, a primeira oportunidade apareceu. Um estrangeiro se aproximou de Abraão oferecendo uma parceria, uma chance de multiplicar seus rebanhos. Uma porta que antes estava fechada, mas que sua declaração havia aberto. Você consegue sentir o poder dessa declaração? Consegue imaginar o que aconteceria se você fizesse a mesma coisa amanhã de manhã? Mas calma, essa é apenas a primeira parte do protocolo. Nos próximos 6 dias, Abraão seguiu um padrão específico. Cada dia tinha sua própria ação, sua própria declaração, sua própria ativação espiritual. E no final da semana, ele havia se tornado o homem mais próspero da sua região. Dia 2. Abraão fez algo que desafiou toda a lógica humana. Ele deu o dízimo antes de receber. Deu ofertas antes de ter abundância. Plantou sementes em terra que ainda não era sua. Isso parece loucura? Para a mente natural, sim. Mas para o reino espiritual, é sabedoria pura. Vou te contar exatamente o que aconteceu. Abraão separou 10% de tudo que possuía. Não apenas do dinheiro, mas dos rebanhos, dos alimentos, dos bens. E entregou para Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Aquele ato de generosidade na escassez ativou uma lei espiritual poderosa, a lei da precedência divina. Quando você honra a Deus primeiro, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar nas suas finanças, você ativa uma proteção sobrenatural sobre tudo que você possui. Você declara que Deus é sua fonte. E Deus se torna responsável por multiplicar aquilo que você confiou a Ele. Kathryn Kuhlman aprendeu isso da forma mais difícil. No segundo dia do seu protocolo, ela teve que dar o último dinheiro que tinha. Foram $50. Tudo o que restava na sua conta. Foi contra todos os seus instintos de sobrevivência. Mas ela fez. E 24 horas depois, recebeu uma oferta de trabalho que mudou sua vida. Um trabalho que pagava exatamente 50 vezes o que ela havia plantado. Coincidência? Ela nunca acreditou em coincidências. Acreditava em leis espirituais. Acreditava que quando você semeia na fé, Deus multiplica na abundância. Dia 3. Abraão ativou o princípio da multiplicação. Não apenas acreditou que Deus multiplicaria suas sementes. Agiu como se a multiplicação já tivesse acontecido. Planejava como um homem rico. Pensava como um homem rico. Falava como um homem rico. E lentamente, a realidade começou a se alinhar com sua nova identidade. Você já reparou que pessoas prósperas têm uma energia diferente? Elas falam diferente, andam diferente, tomam decisões diferentes. Não é porque têm dinheiro. É porque pensam a partir da abundância, não da escassez. Abraão mudou sua identidade antes de mudar sua conta bancária. E foi essa mudança de identidade que ativou a prosperidade sobrenatural. Dia 4. Algo inesperado aconteceu. Abraão enfrentou sua primeira grande tentação. Uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro rápido, mas que comprometeria sua integridade, que violaria os princípios da aliança divina. E ele disse não. Essa foi a prova que Deus estava esperando. A prova de que Abraão realmente entendeu o protocolo. A prosperidade que vem de Deus nunca compromete o caráter. Nunca exige que você abra mão dos seus valores. Nunca pede que você prejudique outras pessoas. Kathryn Kuhlman ensinou isso com clareza. A verdadeira prosperidade, ela dizia, constrói, não destrói. Abençoa, não amaldiçoa. Liberta, não escraviza. Dia 5. Abraão fez algo que mudou não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Ele se tornou uma fonte de bênção. Começou a abençoar outras pessoas, a orar pela prosperidade delas, a compartilhar o que havia aprendido. E foi nesse momento que a multiplicação explodiu. Por quê? Porque existe uma lei espiritual que muitos ignoram. Quanto mais você abençoa outros, mais você é abençoado. Quanto mais você deseja o bem das pessoas, mais o bem volta para você. Quanto mais você dá, mais você recebe. Abraão entendeu isso no 5º dia. E sua prosperidade deixou de ser apenas pessoal.
tornou-se comunitária, generacional, eterna. Dia 6. Abraão enfrentou seu maior teste de fé. Uma situação que parecia contradizer tudo que Deus havia prometido. Uma crise que ameaçava destruir tudo que ele havia construído. Mas em vez de entrar em pânico, ele fez algo extraordinário. Louvou a Deus antecipadamente. Agradeceu pela vitória antes de vê-la. Celebrar a provisão antes de recebê-la. E foi nesse momento de louvor que o milagre aconteceu. Dia 7. O breakthrough. A manifestação completa da aliança divina. Abraão acordou e sua realidade havia mudado completamente. Oportunidades por todos os lados. Recursos abundantes. Portas abertas. Favor sobrenatural. Em 7 dias, ele havia passado de guia espiritual errante a patriarca próspero. E tudo porque seguiu um protocolo específico. Um protocolo que Kathryn Kuhlman redescobriu e que agora está sendo revelado para você. Mas aqui está essa verdade que vai mudar tudo para você. Esse protocolo não morreu com Abraão. Não ficou enterrado na história antiga. Ele está vivo, ativo, esperando por você. Kathryn Kuhlman provou isso. Milhares de pessoas ao redor do mundo provaram isso. E agora é sua vez. Você está sentindo algo diferente no seu peito agora? Uma expectativa? Uma fé crescendo? Isso é o Espírito Santo confirmando que chegou sua hora. Sua hora de quebrar a pobreza generacional. Sua hora de ativar a aliança de Abraão. Mas preciso te avisar de algo importante. Uma vez que você começar este protocolo, as coisas vão mudar rapidamente. E nem todos estão preparados para essa mudança. Nem todos têm coragem de deixar a zona de conforto da escassez. Por que isso acontece? Porque a pobreza, por mais dolorosa que seja, é familiar, é conhecida, é previsível. A prosperidade assusta, exige responsabilidade, exige crescimento, exige que você se torne uma versão melhor de si mesmo. Abraão enfrentou esse medo. Kathryn Kuhlman enfrentou esse medo. E você vai enfrentar também. Mas do outro lado desse medo está sua herança espiritual. Sua terra prometida financeira. Deixe-me te contar algo que Kathryn descobriu nos seus últimos anos de ministério. Ela percebeu que Deus havia plantado a semente da prosperidade em cada pessoa antes mesmo dela nascer. Mas a maioria nunca ativa essa semente. Vive a vida inteira sem saber do tesouro que carrega dentro de si. Você é descendente espiritual de Abraão. Isso não é metáfora. É realidade bíblica. E como descendente, você tem direito à mesma aliança, à mesma prosperidade, à mesma bênção. A pergunta é: você vai exercer esse direito? Vou te ensinar agora como aplicar o protocolo de Abraão na sua vida moderna. Como adaptar cada um dos 7 dias para a sua realidade atual. Como ativar essa aliança ancestral começando amanhã mesmo. Mas antes disso, quero que você entenda uma coisa. Este não é um ritual mágico. Não é superstição. É ciência espiritual. São leis do reino de Deus que funcionam com a mesma precisão das leis da física. Quando você planta uma semente na terra, o que acontece? A terra não pergunta se você merece. Não questiona sua dignidade. Simplesmente responde à lei natural da semeadura e colheita. Da mesma forma, quando você ativa o protocolo de Abraão, o reino espiritual responde automaticamente. Dia 1 moderno. Você vai acordar amanhã e fazer sua declaração de siga adiante. Mas não em hebraico antigo. Na sua linguagem, com suas palavras, com sua autoridade espiritual. Você vai dizer: hoje eu deixo para trás toda a mentalidade de escassez que herdei da minha família. Hoje eu entro na terra da abundância que Deus preparou para mim antes da fundação do mundo. Hoje eu ativo minha herança de prosperidade como descendente de Abraão. Mas aqui está o que poucos te ensinam sobre declarações espirituais. Não basta apenas falar as palavras. Você precisa senti-las. Precisa visualizar-se deixando literalmente para trás a velha identidade financeira. Imagine-se caminhando para fora de uma casa velha e escura,
representando a pobreza, e entrando em uma mansão iluminada, representando a abundância. Diga isso em voz alta, com convicção, como se você estivesse assinando um contrato espiritual. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está cancelando acordos de escassez e ativando acordos de abundância. E enquanto você fala, coloque sua mão sobre o coração. Sinta a vibração das palavras entrando no seu espírito. Permita que cada sílaba ressoe não apenas no ar, mas na sua alma. Porque essa declaração não é apenas informação, é transformação. Mas cuidado com uma coisa. Sua mente vai tentar te convencer de que isso é bobagem. Vai trazer memórias de fracassos passados. Vai sussurrar dúvidas no seu ouvido. Isso é normal. É esperado. É parte do processo. Abraão também ouviu essas vozes. Também sentiu essas dúvidas. Mas ele escolheu acreditar na voz de Deus mais do que na voz dos seus medos. E foi essa escolha que mudou tudo. Dia 2. Moderno. Você vai plantar uma semente financeira. Não importa o tamanho. Importa a fé por trás dela. Pode ser R$10. Pode ser R$100. Pode ser R$1.000. O valor não é o que ativa a multiplicação. É a obediência. Kathryn Kuhlman dizia: Deus não está procurando grandes sementes. Está procurando corações obedientes. Mas deixe-me te ensinar algo crucial sobre essa semente. Ela precisa ser sacrificial. Precisa representar algo significativo para você. Se R$10 não fazem diferença na sua vida, não plante R$10. Plante 50. Se R$50 você nem sente, plante 200. A semente precisa ter o seu suor, sua fé, seu sacrifício. Por quê? Porque sementes sem sacrifício não crescem. Sementes plantadas na sobra não multiplicam. Deus multiplica aquilo que você planta com fé, não aquilo que você planta com sobra. E quando você for plantar essa semente, não a entregue de qualquer forma. Ore sobre ela primeiro. Imponha suas mãos sobre o dinheiro. Declare: esta não é apenas uma oferta. É uma semente de multiplicação. É um ato profético. É minha participação na aliança de Abraão. Plante essa semente em uma obra que está edificando vidas, em um ministério que está fazendo diferença, em uma causa que está abençoando pessoas. E quando plantar, declare: esta semente carrega a unção da multiplicação de Abraão. Eu espero uma colheita sobrenatural. E então se prepare, porque dentro de 24 a 48 horas, algo vai começar a se mover na sua direção. Pode ser uma oportunidade. Pode ser uma ideia, pode ser uma conexão, mas algo vai vir. Dia 3 moderno. Você vai mudar sua linguagem. Vai parar de falar como uma pessoa pobre. Vai começar a falar como uma pessoa próspera. Isso não é fingimento. É ativação de identidade. Em vez de dizer, não tenho dinheiro, você vai dizer, meu dinheiro ainda não chegou. Em vez de dizer, não posso pagar, você vai dizer, vou encontrar uma forma. Em vez de dizer, sou pobre, você vai dizer, estou em transição para a prosperidade. Parece simples? É simples, mas é poderoso, porque suas palavras criam sua realidade. Suas palavras ativam leis espirituais. Suas palavras abrem portais de possibilidades. Dia 4 moderno. Você vai enfrentar uma prova de integridade. Vai aparecer uma oportunidade duvidosa, um atalho questionável, uma proposta que compromete seus valores. E você vai dizer não. Essa prova sempre vem. É parte do protocolo. Deus precisa saber se você realmente entendeu que a prosperidade dele vem com propósito, vem com responsabilidade, vem com chamado. Quando você passar nessa prova, quando escolher a integridade ao invés do lucro fácil, algo se quebra no reino espiritual. Uma barreira cai, um bloqueio se dissolve e a prosperidade legítima começa a fluir. Dia 5 moderno. Você vai se tornar uma fonte de bênção. Vai orar pela prosperidade de outras pessoas. Vai abençoar seus colegas de trabalho. Vai desejar o sucesso dos seus vizinhos.
Vai celebrar as vitórias alheias como se fossem suas. Isso é contra-intuitivo? Totalmente. A mente natural pensa em competição, pensa em escassez, pensa que se outros prosperam, sobra menos para você. Mas a mente de Cristo pensa em abundância, pensa em multiplicação, pensa que quanto mais pessoas prosperam, mais prosperidade existe no mundo. E quando você começar a pensar assim, quando começar a abençoar, ao invés de invejar, algo extraordinário acontece. Você se conecta com o coração de Deus. E o coração de Deus é prosperidade para todos os seus filhos. Dia 6 moderno. Sua fé vai ser testada. Algo vai acontecer que parece contradizer tudo o que você está crendo. Uma conta inesperada, um problema financeiro, uma aparente escassez. E é exatamente nesse momento que você precisa fazer o que Abraão fez. Louvar antecipadamente. Agradecer pela provisão antes de vê-la. Celebrar a vitória antes de vivê-la. Isso não é negação da realidade. É a ativação de uma realidade superior. É o reconhecimento de que existe um reino invisível onde sua prosperidade já está garantida. E quando você louva dessa forma, você traz essa realidade invisível para o mundo visível. Dia 7 moderno. O breakthrough. A manifestação. O dia em que você acorda e percebe que algo fundamental mudou. As oportunidades começam a aparecer. As portas começam a se abrir. Os recursos começam a fluir. Pode não vir da forma que você espera. Pode não vir da direção que você imagina. Mas vai vir. Porque você ativou uma aliança milenar. Porque você seguiu o protocolo de Abraão. Porque você se posicionou como herdeiro da prosperidade. Kathryn Kuhlman viu isso acontecer milhares de vezes. Pessoas comuns seguindo esse protocolo e vivendo transformações extraordinárias. Famílias inteiras sendo libertas da pobreza geracional. Comunidades sendo impactadas pela prosperidade sobrenatural. E agora é sua vez. Mas quero te dar um aviso final. Este protocolo funciona, mas exige compromisso, exige fé, exige perseverança. Não é para quem quer resultados sem esforço. É para quem está disposto a se transformar no processo. Porque a verdade é esta. Deus não está apenas mudando sua situação financeira. Ele está mudando você. Está transformando seu caráter. Está preparando você para carregar prosperidade com sabedoria. Abraão não recebeu apenas bênção material. Recebeu uma nova identidade. Tornou-se pai de multidões. Tornou-se exemplo de fé. Tornou-se canal de bênção para todas as nações. E esse é o seu destino também. Não apenas prosperar, mas multiplicar a prosperidade. Não apenas ser abençoado, mas abençoar outros. Não apenas quebrar a pobreza na sua vida, mas quebrar a pobreza na vida de todos que tocam a sua. Você está pronto para isso? Está pronto para se tornar um Abraão moderno? Está pronto para ativar a aliança que vai mudar não apenas sua vida, mas a vida das próximas gerações da sua família? Se sua resposta é sim, então, amanhã de manhã, antes do sol nascer, você vai começar seu protocolo de 7 dias. Vai fazer sua declaração de siga adiante. Vai plantar sua primeira semente. Vai dar o primeiro passo na direção da sua terra prometida financeira. E quando você fizer isso, quando você der esse primeiro passo de fé, o céu vai se mover. A terra vai responder. E em 7 dias, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Porque você não é qualquer pessoa. Você é descendente de Abraão. Você é herdeiro de uma aliança milenar. Você é portador de uma promessa divina. E chegou a hora de ativar essa promessa. Chegou a hora de quebrar a pobreza geracional. Chegou a hora de entrar na sua herança. O protocolo está revelado. A aliança está ativada. Sua prosperidade está esperando. Mas quero te deixar com uma última revelação. Uma revelação que Kathryn Kuhlman recebeu nos seus últimos dias de ministério. Ela estava orando sobre o futuro da igreja, sobre as próximas gerações.
Quando o Espírito Santo lhe mostrou algo extraordinário, ele lhe mostrou que haveria um tempo como agora, quando Deus levantaria uma geração de Abraões modernos, homens e mulheres que não se conformariam com a pobreza, que não aceitariam a escassez como norma, que ativariam a aliança ancestral e quebrariam ciclos geracionais de limitação financeira. E ela viu você, viu seu rosto, viu seu nome escrito no livro dos que iriam ativar essa aliança. Viu sua família sendo liberta. Viu suas próximas gerações vivendo na abundância que Deus sempre planejou. Amanhã, quando você acordar, lembre-se disso. Você não está apenas começando mais um dia. Você está começando uma nova era. Uma era de abundância. Uma era de multiplicação. Uma era de breakthrough financeiro. Você está entrando na sua herança. Você está ativando seu destino. Você está cumprindo o propósito para o qual foi criado. Porque você descobriu o segredo de Abraão. E esse segredo vai mudar tudo. Não apenas para você, mas para todos que vêm depois de você. Seus filhos vão crescer vendo abundância, não escassez. Seus netos vão herdar multiplicação, não limitação. Suas próximas gerações vão carregar a bênção, não a maldição. Essa é a promessa. Essa é a aliança. Esse é o protocolo que vai transformar sua linhagem para sempre. O segredo de Abraão está nas suas mãos. Use-o com sabedoria. Use-o com fé. Use-o começando amanhã. Sua terra prometida financeira está esperando por você.